nessa aula então nós vamos começar a trabalhar dentro do painel do WordPress, que é o painel do nosso blog. Eu estou aqui no meu blog, né, o endereço que eu registrei, no caso você vai acessar aí o domínio que você registrou lá na HostGator, vai cair numa tela bem parecida com essa, ou talvez diferente, né, mas você vai cair no seu blog dependendo do tema que tiver instalado, o template que tiver instalado. A gente vai ver isso também mais para frente, o que é template. Mas quando você acessar o seu domínio, né, o endereço que você registrou, no meu caso aqui é monitorei.com.br, você vai acessar aí o seu endereço, você vai cair no seu blog, vai ter um artigo aí desse Hello World postado, que é um artigo de teste. Quando você instala o seu WordPress, ele instala com esse artigo aqui. Bom, como que a gente faz para acessar o painel do WordPress? Você vai procurar aí na barra lateral do seu blog essa opção de login, tá? Você vai procurar essa opção de login e aí você vai digitar então o seu usuário e senha. Se você não tem ele memorizado, você vai lá no seu e-mail, porque quando você instalou o seu blog, lá no CPN, no Quick Install, ele mandou os dados para você. Você vai procurar um e-mail aí com o assunto Your New WordPress, que é exatamente esse assunto que você está vendo aqui. E dentro do e-mail vão ter os dados de acesso. É um e-mail todo em inglês, você está vendo aqui, é um pouco complicado, mas não preocupa porque a gente vai precisar só de dois dados aqui. O seu username, que é esse aqui, e a sua senha, o seu password, né? Então o seu username você criou, no meu caso aqui é o meu próprio nome, Jonathan, como já está aqui, Jonathan. E a minha senha é exatamente essa aqui, bem grande e complicada. Então eu seleciono ela e eu vou copiar ela agora, tá certo? E aqui você vai colocar então a sua senha. Você tem que tomar cuidado na hora de copiar, para você não copiar com espaço em branco. Se você copiar aqui com espaço em branco no início e no fim, ele vai dar erro. Então tem que ser exatamente a senha, sem espaço em branco nenhum, tá? Então é isso. Copiou ali, você vai acessar o seu e-mail, copiou os dados, clica em login, você vai entrar dentro do seu painel do WordPress, tá certo? Bom, é assim que acessa o painel do WordPress. Aqui no e-mail também, se você deixar esse e-mail salvo, aqui tem um link. Ó. Se você clicar aqui nesse link, admin área, e você clicar nesse link aqui direto, você vai para o painel, tá? Então esse é o endereço do nosso painel. Tá? Esse é o acesso ao nosso painel do WordPress. Nós vamos começar a mexer dentro dele. Não dá para passar por tudo aqui nessa aula, nós vamos dividir essa aula aqui, mas hoje eu quero passar basicamente pela criação de posts. Tá? Nós vamos falar sobre artigos e sobre posts. Mas antes eu preciso explicar para você essa barra que está aqui no topo. Tá? Se você notar, tem uma barra preta aqui no topo. Né, tem o seu nome aqui no canto, o nome de usuário que você registrou, né, e aqui em cima algumas opções. Essa barra ela vai aparecer o tempo inteiro para você enquanto você estiver logado no seu WordPress. Tá? Se eu for lá para o meu site, como que eu visito o meu site? É só clicar aqui nessa casinha aqui, ó, no desenho da casinha. Cliquei nela, ele vai para o blog. Se eu estiver dentro do blog e clicar nela de novo, ela vai para o painel. Tá? Então essa é a forma mais fácil quando você está logado de mudar do painel para o seu blog. Só clicar aqui no topo, onde está o título do seu blog, você clica nele, ele vai intercalando entre o painel e o seu blog. E é interessante lembrar que ela só vai aparecer para você. Se alguém acessar o seu blog lá na internet, essa barra preta não aparece, ela não consegue acessar essa área aqui do painel, porque é exclusivo para você que é dono do blog, tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero passar com você é pelas categorias. Quando a gente vai aqui em posts, tem algumas opções que abrem, né? Todos os posts, adicionar posts, categorias e tags, tá? Nós vamos clicar aqui em categorias, eu quero explicar para você o que são essas categorias e a importância de criar categorias. Basicamente, categoria é um recurso do WordPress, né? Você agrupa o seu conteúdo, você organiza o seu conteúdo, tá? No nosso exemplo, vamos colocar um exemplo de um blog de moda. Imagina que eu vou criar conteúdo sobre moda, tá? Eu vou dar dicas de moda. E eu vou escrever artigos sobre tudo, tá? Eu vou escrever artigos sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre vestidos, sobre sandálias, sobre tudo. E aí, se eu não organizar esse conteúdo, vai ficar tudo misturado. Então a forma mais simples de organizar esse conteúdo é criando categorias que agrupam os artigos com assuntos similares. Eu vou entrar no blog só para explicar aqui.
Vou entrar nesse blog dicasdemulher.com.br, é um blog qualquer que eu peguei na internet. E aqui em cima, por exemplo, são agrupamentos por categoria. Então, por exemplo, eu tenho a categoria beleza, eu tenho a categoria casa, eu tenho a categoria comportamento, eu tenho a categoria mães, eu tenho a categoria moda, noiva, saúde. Ou seja, se a pessoa entrou no blog, vamos supor que eu achei esse blog aqui na internet. Se eu quero ler artigos só sobre beleza, eu vou clicar na categoria beleza. E ali eu sei que vão aparecer para mim só os artigos da categoria beleza. Isso facilita para a pessoa que acessa o seu blog achar o conteúdo que ela quer. Se ela entra no seu blog, por exemplo, um blog de moda, procurando conteúdo sobre penteado, sobre cabelo, ela vai acessar a categoria de penteado, porque ela sabe que ali vai ter artigos só de penteado. Ela não vai encontrar artigos de outros assuntos dificultando ela. Então, a categoria é bom para isso. E aí você tem que imaginar como agrupar o seu conteúdo, como organizar o seu conteúdo. Num blog de moda, por exemplo, eu colocaria cabelo, e aí você vem aqui em nome aqui, preenche o nome da sua categoria, né? Pode colocar com letra maiúscula mesmo, a primeira letra, cabelo, adicionar nova categoria. E ela vai aparecendo aqui do lado. Vamos colocar aqui também maquiagem, adicionar. E assim você vai, né? Tudo que é relacionado à moda. Vamos lá, vestidos. Eu estou citando aqui exemplo, mas é claro, você vai ter as suas próprias ideias. Como que uma dica para ter ideia de categoria é acessar outros blogs de moda ou do mesmo nicho do seu blog, olhar como ele organiza o conteúdo dele para você organizar o seu. Mas a ideia aqui é criar categorias. E você me pergunta, John, que categoria é essa aqui que está embaixo, né? A expressão é uncategorized. É exatamente porque quando você instala o seu WordPress, ele cria uma categoria padrão, tá? Essa aqui é a categoria padrão que vem no seu WordPress, tá? Então, ela já vem aqui quando você instala o WordPress. Não precisa se preocupar com ela, tá? Então, o primeiro passo é definir as categorias do blog. A primeira coisa, o que eu vou criar de categoria? Como eu vou organizar o meu conteúdo, tá? E você define isso por categorias, tá certo? Então, depois que eu defini a categoria, agora eu começo a criar os meus artigos. Então eu venho aqui dentro de posts ainda, como eu falei, tem a opção adicionar novo. Só que antes vamos clicar aqui em todos os posts. Em todos os posts ele vai listar todos os artigos que você tem no seu blog, todos os artigos criados no seu blog. No caso aqui só tem um, como eu disse, quando você instala o WordPress ele já vem com um artigo criado, que é esse Hello World aqui. Se nós acessarmos o nosso blog, eu vou clicar aqui no blog de novo, você vai ver o artigo aqui. Esse é o artigo Hello World. Então ele está aparecendo aqui. Vamos voltar para o painel. Vamos lá em Posts. Ele listou um único artigo. Eu vou excluir aqui, clicando em lixeira. Tá? Então removi o artigo, agora não tem nenhum post encontrado. E nós vamos criar então o nosso primeiro artigo, nosso primeiro post para o blog. Tá? Então você pode clicar aqui em adicionar novo. E ele vai exibir essa tela aí para você, tá? Um negócio que é interessante lembrar, que para mim aqui só está aparecendo essas opções, né? Para eu preencher o título, digite aqui o título do artigo, como você pode ver, e o conteúdo do artigo. Mas existem várias opções a mais. E se você vier aqui no topo, clicar em opções de tela, você vai ver que tem muitas coisas que podem aparecer. Por exemplo, só o que está marcado aqui é o que está aparecendo na tela para mim. Tá? Algumas coisas que eu gosto de trabalhar com elas eu vou orientar. O formato eu desmarco normalmente. Tá? Formato normalmente eu desmarco. Dependendo do template que você for trabalhar, se for um template mais elaborado, esses formatos que está marcado aqui é o que está aparecendo aqui para você de opção na barra lateral direita aqui. Né? Se você vai inserir nota, imagem, vídeo, áudio, dependendo do formato que você escolher aqui, o estilo do seu artigo vai ficar diferente, tá? Mas normalmente eu crio sempre o mesmo estilo, então eu deixo desmarcado o formato. Categorias eu deixo marcado, porque é aquela organização do nosso conteúdo. Quando eu insiro um artigo, eu tenho que definir qual categoria que ele é, se ele é um penteado, se ele é uma dica de maquiagem, então as categorias têm que aparecer. Tags eu deixo desmarcado, porque eu não gosto de trabalhar com tags, pode gerar... complicar o meu blog, deixar o meu blog mais complicado, então normalmente eu não trabalho com tags. Imagem destacada sempre deixa marcado e resumo sempre deixa marcado. Também discussão.
Tá? A discussão habilitar ou não habilitar comentários nos seus artigos. Então, voltando, você vai deixar marcado categorias, imagem destacada, resumo e discussão, tá certo? Marcou isso, clica de novo em opções de tela, vai minimizar. Esse quadro azul também, a primeira vez que você entra, ele aparece, só clicar em dispensar que ele some. Então, enfim, agora que eu ativei as opções de tela que eu quero, nós vimos que estão aparecendo aqui o que eu marquei, né? Como que eu faço para inserir um artigo? Vamos lá, parte por parte, então. A primeira coisa é o título do artigo. Eu preciso definir o título do meu artigo. Então, vamos definir aqui um título. Eu vou criar um artigo sobre maquiagem para festa de casamento, por exemplo. Então, vamos lá. Maquiagem para festa de casamento. Esse é o título do meu artigo. Maquiagem para festa de casamento. Então, preencha aqui o título do seu artigo. É interessante falar que nós vamos falar isso mais para frente, quando nós formos falar de otimização para o Google, SEO, lá no módulo 5 do curso, mas o seu título, o interessante é que ele não tenha mais de 65 caracteres, tá? O que é caractere? Cada letra dessa é um caractere, tá? Inclusive espaço também conta como um caractere. Então você vai contando. 1, 2, 3. O ideal é que não tenha mais de 65, tá? E mais para frente nós vamos falar o porquê disso, mas aqui é interessante você pensar em títulos curtos. Não crie um título do tamanho de uma frase, de um parágrafo, isso não existe. O título tem que ser curto, 65 caracteres, para você ter um resultado melhor com o seu blog, com seus artigos. Depois que eu insiro aqui, então, o título, eu passo para o conteúdo. E aqui é onde eu vou digitar o texto do meu artigo, tá? Criar mesmo o conteúdo do artigo, o texto do artigo. Eu vou copiar de algum outro lugar, tá, o texto, para a gente não precisar de digitar agora. Vou acessar um site qualquer aqui e vou copiar o conteúdo. Vou copiar isso aqui. Pronto, está aí o nosso conteúdo, tá? Esse é o conteúdo do blog. Então, depois que eu inseri o conteúdo, eu venho aqui para o resumo, tá? O resumo é muito importante, tá? Você vai realmente resumir o seu artigo. Só que não é resumir em 2, 3 parágrafos, é resumir em 2 linhas, 3 linhas no máximo. O ideal é que aqui também tenha, no máximo, 160 caracteres, tá? Então, o resumo curto em até 160 caracteres. Eu vou copiar aqui uma ou duas linhas aqui do meu conteúdo, do meu artigo, mas você não vai copiar nada do seu artigo, você vai criar um resumo mesmo, uma forma de resumir aí o seu artigo, tá? Uma pequena descrição do que é o artigo. E aí, então, esse é o conteúdo. Agora eu quero passar sobre um ponto interessante, que é a formatação do seu texto, né? Porque aqui o WordPress ele te permite formatar o seu texto, formatar o conteúdo do seu blog. Então, vamos supor que eu quero, por exemplo, colocar esse primeiro parágrafo aqui todo em negrito, tá? O texto escuro. Então eu clico aqui em B, ele ficou todo em negrito, tá? Ficou mais escuro. Eu posso também mudar o alinhamento dele. Eu quero que ele fique centralizado. Então eu clico aqui e venho no alinhar ao centro. Então ele fica centralizado. Claro que eu prefiro sempre, no caso do artigo, alinhado sempre à esquerda. Então você vem aqui à esquerda. Um outro detalhe é que aqui no final dessas opções de formatação tem esse desenho dos quadradinhos. Então se você clicar nele, parece uma janelinha cheia de quadradinho, ele aumenta as opções de formatação. Então ele te dá várias opções. Você pode, por exemplo, mudar a cor do texto. Eu quero, por exemplo, que essa frase aqui que eu estou selecionando agora, e aí eu seleciono a frase sempre e vou na opção de formatação que eu quero. Eu vou colocar a cor do texto como vermelho, por exemplo. Então pronto, meu texto ficou vermelho. E assim eu vou formatando o meu texto. E aí você tem várias opções de formatação. Você pode colocar sublinhado, né, que é esse U aqui sublinhado. Você pode, enfim, colocar um link. Vou mostrar a você como inserir um link no seu texto. Vamos supor que aqui eu quero que essa palavra vantagem link para um site do Google, por exemplo. Eu coloco aqui, ou então eu coloco a palavra Google aqui, a vantagem do Google. E aí eu quero que a palavra Google seja um link para o site do Google. Então eu seleciono a palavra que eu quero linkar, ou então a frase, vou selecionar a vantagem do Google, e eu vou clicar nesse desenho de uma corrente aqui, né?
E aí eu adiciono aqui o endereço do site do Google. Eu clico no final e coloco www.google.com.br. Esse é o link para o site do Google. Coloco aqui o site do Google, adicionar link. Pronto, agora a palavra vantagem do Google virou um link. Ele vai ser um link. Quando eu colocar esse artigo lá no meu blog, se a pessoa clicar nessa palavra, ela vai para o site do Google, tá? Porque eu transformei num link. Então essas são algumas opções de formatação. Como que eu faço então para inserir uma imagem no meu artigo, tá? Eu coloco primeiro, eu clico aonde eu quero que a imagem apareça, então vamos colocar que eu quero que a imagem apareça aqui, ó, no início do segundo parágrafo. Então eu clico aqui no início do segundo parágrafo, deixo o cursor piscando na tela, como ele está ali, e eu venho em adicionar mídia. Selecionar arquivos, e aí ele vai para o meu computador, eu vou selecionar então uma imagem qualquer, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, vou pegar essa aqui, por exemplo, clico nela 2 vezes e ela vem aqui para a tela do meu WordPress. Aqui então eu mudo o título da imagem, é interessante você escolher um título legal, vou colocar aqui Mulher Pensando, né? Um título para a imagem, o título que você quiser, e o texto alternativo também é muito importante você preencher. Então nessas opções você preenche sempre o título e o texto alternativo. O texto alternativo vai ser muito importante também quando nós conversarmos sobre otimização lá no módulo 5, otimização pelos mecanismos de busca, né? Sobre SEO. Vai ser uma aula lá do módulo 5, nós vamos falar melhor sobre a importância do texto alternativo, mas é aqui que você altera. Na hora de inserir a imagem, você altera aqui o texto alternativo dela. Então vou colocar aqui também Mulher Pensando, e aí lá embaixo eu coloco inserir post. Antes de inserir, tem um detalhe interessante, que é esse link para, né? Aqui é o seguinte, quando eu inserir a imagem dentro do meu artigo, da forma como está aqui, se a pessoa clicar na foto, ele vai abrir a foto para ela. Ou então, eu posso clicar várias opções. Por exemplo, URL personalizado, se eu quiser que a pessoa, ao clicar na foto, por exemplo, ela vá para o site do Google, eu posso clicar em URL personalizado e aqui eu inseri o endereço do site do Google. Então eu coloco aqui www.google.com.br. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu inserir essa imagem lá no meu artigo e a pessoa estiver lendo o artigo e clicar na foto dessa mulher, ela vai para o site do Google, porque eu escolhi o URL personalizado. Se eu deixar nenhum, a imagem não vai ter link, vai ser só uma imagem, uma foto dentro do meu artigo e essa imagem não vai linkar para lugar nenhum. Na maioria das vezes eu utilizo essa opção, tá? Linkar para nenhum. Então eu deixo ela sempre como nenhum para não ter link na imagem. E aqui o tamanho. Eu posso usar a miniatura, vai ficar bem pequenininha essa imagem. O tamanho médio, que é 300 por 218, o próprio WordPress cria essa imagem do tamanho médio para você. E o tamanho completo, que é exatamente a imagem do tamanho que você inseriu, tá? No meu caso aqui é uma imagem muito grande. Se eu inserir ela no meu artigo com tamanho completo, ela vai ficar muito grande dentro do artigo desproporcional. Então, normalmente, eu respeito esse tamanho médio aqui, que é o tamanho que ele próprio indica. E eu clico em inserir no post. Você vai ver que a imagem vai aparecer aqui. Então, pronto, a imagem apareceu aqui pra gente dentro do artigo, tá? Então é isso. Inserir a imagem aqui dentro do artigo, preencher o resumo, como nós vimos, as opções de discussão. Discussão é onde eu permito ou não comentários nesse artigo. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, permitir comentários, as pessoas que acessarem o meu blog vão poder deixar um comentário, né? Falando, nossa, que artigo legal, gostei do que você falou e etc. Ou fazer uma pergunta para você. Então, é muito legal deixar os comentários sempre ativos no seu blog, tá? Então, deixa aqui permitir comentários, tá? Bom, agora que eu já criei o meu artigo, formatei, coloquei o texto vermelho, coloquei o link, coloquei a foto do jeito que eu queria, eu quero ver como que esse post vai ficar antes de eu publicar. Porque se eu vier aqui e clicar em publicar, esse artigo vai ficar disponível no meu blog. Qualquer pessoa que acessar o meu blog vai ver esse artigo. Só que eu ainda não terminei, eu quero só ver como que ele está, sem disponibilizar ele para todo mundo. Como que eu faço isso? Clica em visualizar. Se eu clicar aqui em visualizar, ele vai abrir o meu blog com esse artigo, de forma que só eu estou vendo isso aqui. Ele vai aparecer só para mim. Então vai ficar desse jeito aqui o meu artigo, tá? No seu blog também você vai ver aí, vai ficar desse jeito. E você consegue ver como que o seu artigo vai ficar antes de você postar ele, tá? Você consegue ver como ele vai ficar antes mesmo de postar. Se você, por exemplo, não gostou dessa foto, não gostei da foto, eu quero voltar lá e editar
a foto. Então você volta lá no seu artigo, tá? E ao clicar em cima da foto, se você clicar aqui nas opções de formatação, eu quero alinhar, por exemplo, à esquerda, né? Porque esse texto aqui não ficou legal. Vou alinhar à esquerda e agora eu vou ver como que ficou. Pronto, mudei o alinhamento à esquerda, vou clicar em visualizar e vou lá de novo no meu artigo. Bom, ficou desse jeito, depois que eu alterei, coloquei um alinhamento à esquerda, né? Tá legal, mas eu ainda posso editar mais a minha foto, né? E você clica na foto, clica no desenho do lápis, ele vai abrir todas as opções de edição. Você pode mudar aquele texto alternativo que você criou, você pode mudar o alinhamento, colocar ele centralizado, por exemplo, mudar o tamanho, eu quero que a imagem apareça menor, 150 por 150, vai ficar bem pequenininha, mudar o link, não está linkando para lugar nenhum, eu quero que linkar para o site do Google ou linkar para a própria foto, né? E aí você vai alterar aqui a própria foto que você já inseriu. Clique em atualizar, pronto, agora a foto vai ficar pequena no centro da forma como está aqui. Você clica mais uma vez em visualizar, vai lá para o seu artigo, vamos ver como ficou agora. Tá aí a foto pequena no centro, você vê se você gostou aqui, o link como a gente tinha inserido para o site do Google, né? Se a pessoa clicar aqui agora ela vai para o site do Google, a imagem não está linkando para lugar nenhum, se a pessoa clicar na imagem aqui ela não vai para lugar nenhum, e esse é o meu artigo. Bom, gostei do modelo do artigo, vamos finalizar então a postagem do artigo. Vamos voltar lá então para a opção de edição. Próxima coisa que eu defino é a categoria. Categorias são aquelas categorias que eu criei. Eu criei as categorias, elas vão aparecer aqui para mim. Então tem a opção cabelo, maquiagem e vestidos, né? Como esse é um artigo falando sobre maquiagem, eu vou colocar ele na categoria maquiagem, certo? Selecionei a categoria maquiagem, lembrando que eu posso selecionar mais de uma categoria, se fizer sentido. Como esse artigo é só sobre maquiagem, ele vai ficar só na categoria de maquiagem, tá? E aí, por último, imagem destacada. Essa imagem destacada é muito importante porque é a imagem que vai aparecer na listagem dos artigos, tá? É a imagem que vai aparecer para você quando a pessoa acessar o seu blog e estiver listando os últimos artigos do blog. No nosso caso aqui é difícil ver, porque nós só temos esse artigo. Mas eu vou acessar, por exemplo, o meu blog, um dos meus blogs para você visualizar. Eu vou entrar, por exemplo, na listagem dos artigos de turismo, por exemplo. Turismo pelo mundo. É uma categoria. Quando a pessoa clica na categoria, é o que vai acontecer com o seu blog, quando você tiver as categorias definidas, a pessoa clicou na categoria Turismo pelo Mundo, ela quer ver os artigos sobre turismo. É isso aqui, ó. Então vai aparecer o título do seu blog, o título do seu artigo, que você definiu aqui, certo? O título do seu artigo vai aparecer para você. Vai aparecer a imagem destacada, que é exatamente o que a gente vai definir agora, e o resumo do seu artigo. Tá? Então é por isso que é importante criar um resumo legal, escolher uma imagem destacada bonita, porque é ela que vai aparecer na listagem de artigos. Isso aqui são todos os artigos que eu criei. No nosso caso aqui no blog que nós estamos começando, ele é novo, só tem um artigo. Então não vai aparecer desse jeito. Mas é importante você definir uma imagem destacada legal para listar na listagem de artigo ficar bonito. Então, cliquei ali para inserir imagem destacada, ele me leva para cá, já vai aparecer essa imagem, eu posso usar ela, porque foi a imagem que eu inseri no próprio artigo, ou então enviar arquivos, enviar uma nova imagem do meu computador. Clico em enviar arquivos, selecionar arquivo, mais uma vez ele vai lá para o meu computador, eu posso escolher uma imagem qualquer aqui para colocar no meu blog. Eu vou pegar então uma foto qualquer. Vou pegar uma foto qualquer, essa aqui, por exemplo, não sei que foto é essa, clico nela, clico em abrir, no meu caso aqui é open, espero ele carregar, tá aí, essa é a foto. Então eu clico aqui no título, mudo o título da foto, coloco Jonathan, texto alternativo, o texto alternativo que eu quiser também. Normalmente eu preencho só essas duas, o título, o texto alternativo, e configurar imagem destacada. Você vai ver que quando você clicar em configurar imagem destacada, ela vai aparecer aqui para você, tá? Então pronto, meu artigo está pronto. Defini o meu título, inseri o conteúdo, formatei, inseri foto, fiz o que eu quis no artigo, criei o meu resumo para o artigo,
definir a categoria e inserir a imagem destacada. Meu artigo está pronto para ser publicado. Tudo que eu tenho que fazer agora para inserir esse artigo no meu blog é clicar em publicar. Pronto, o artigo agora já está publicado no meu blog. Se eu for visitar o meu blog agora, eu vou ver o artigo lá no blog. E aí o que ele faz? A imagem destacada ele coloca no topo do artigo, em destaque no artigo, por isso que é importante você escolher uma imagem destacada legal, e aí embaixo ele vem listando o artigo. Aqui no caso nós estamos na página principal do blog. A página principal vai listar os últimos artigos do blog. Então se eu tivesse aqui 20 artigos, normalmente ele vai listar aqui os últimos 10 artigos, tá? Ele vai listar os últimos 10 artigos que eu postar no meu blog. Ele só está listando um aqui porque eu só tenho um artigo no caso, né? Agora, uma coisa interessante é que, normalmente, quando ele lista os artigos, que é o que ele está fazendo aqui ele está com um só, porque nós só temos um, mas se eu tivesse 5, 6 artigos, ele ia colocar os 5 artigos aqui na primeira página do blog, tá? Normalmente, quando ele lista, o que eu disse que ele aparece? Que é bem parecido com o meu blog, né? Ele lista aqui o título do artigo, a imagem destacada e o resumo, não é isso? Esse template que nós estamos utilizando, ele lista a imagem destacada, o título e o artigo inteiro. Ele não coloca só o resumo, aqui ele coloca o artigo inteiro, como você pode ver. Mesmo eu criando o resumo, ele não colocou o resumo, colocou o artigo inteiro. Isso não é bom, tá? O ideal é que ele liste só o resumo. Tem algo que a gente pode fazer, tá? Para resolver isso. O que é? Você vai voltar lá no seu artigo, vamos lá então na edição do artigo, dentro do painel. Vamos lá em posts, ele vai listar então todos os posts, agora no caso só tem um. Eu vou clicar em editar. Clicar em editar. E ele vai abrir o meu artigo de novo para eu editar esse artigo. O que eu vou fazer? Eu vou limitar o que aparece na listagem, tá? Eu não quero que apareça o artigo inteiro, eu quero que apareça, por exemplo, só o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo aqui, ó. Então eu vou colocar o mouse aqui, vou clicar aonde eu quero que apareça o limite. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, inserir a tag Leia Mais, tá? Que é esse desenho aqui. Bom, então quando eu clico na tag inserir tag Leia Mais, ele vai exibir isso aqui para mim, né? Essa linha pontilhada More, né? Exatamente o que eu quero. Clico em atualizar. E aí nós vamos então lá para o nosso blog. Nós vamos ver que agora ele só está inserindo o primeiro parágrafo e a tag Leia Mais, né? Se a pessoa quiser continuar lendo o artigo agora, ela vai precisar de entrar no artigo, clicando aqui ou no próprio título do artigo e ela vai para dentro do artigo com o conteúdo completo. Mas na listagem do artigo, na home ou na própria categoria dele, né? Na listagem da categoria, ele vai aparecer só o primeiro parágrafo, só até onde eu inseri aquela tag mais. Tá certo? Bom, então essas são as opções de edição de post, tá? Para inserir um novo post dentro do seu blog. É basicamente aqui que nós vamos trabalhar em 90% do nosso blog, tá? Porque tudo que a gente faz no nosso blog é inserir conteúdo. E nós fazemos isso através de posts, tá? Através de artigos. Então 90% ou até mais de 90% do conteúdo que você inserir no seu artigo, no seu blog, vai ser aqui por meio dos posts, tá? Então você sempre vai inserir novos posts, tá? Você sempre vai cadastrar conteúdo via post ou artigo, tá? Que é a mesma coisa. Post e artigo é a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Veja a aula novamente, vá no passo a passo, crie um artigo também de teste para você ir aprendendo, trabalha com as formatações, inserindo imagem, link, para você pegar o jeito de inserir posts mesmo e aprender todos os detalhes daquela página. Volta a aula no começo, vai fazendo junto comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir criar o seu artigo com muita facilidade no seu blog, tá certo? Bom, então é isso, nos vemos na próxima aula.